Bem, pessoal, nesse editorial a gente vai falar de CPI e vamos falar de Exército também. O general Tomás Paiva, ele fez uma reunião a portas fechadas, uma reunião secreta com os caciques, vamos dizer assim, com os líderes da CPMI. O intuito dele, blindar os militares. Ele não quer que informações cheguem aos ouvidos da sociedade. E pode isso? Acredito que não. Vamos entender um pouco mais? Isso e muitas outras pautas são fruto desse editorial que a gente começa aqui o dia com vocês. Então, se você puder deixar aquele like maroto, eu te agradeço. Eu não gosto de ser pidão, mas não tem jeito. O próprio YouTube pede que eu faça isso. Quando você dá o like, ele entende a relevância e manda para mais pessoas. Dá um help pra gente, tá? Faz isso aí ajudando. Bora começar? Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo? Essa matéria da revista Fórum, extrema esquerda, e diz o seguinte: General Tomás Paiva aciona líderes da CPMI para blindar o Exército e generais. Vamos lá. Teve uma reunião a portas fechadas. O Tomás Paiva, ele buscou o diálogo, tá? O Tomás Paiva é o comandante hoje do Exército. Ele buscou diálogo com a Elisiane Gama, com o Arthur Maia, com o Randolph Rodrigues, que é da base do governo Lula, e pediu para que o governo não frite e não triture a imagem do Exército. Isso pode dar muito ruim, queimar a imagem do Exército. Então o que ele pediu? Que caso tenha algum militar do Exército ou das Forças Armadas que tenha participado diretamente dos atos do dia 8 de janeiro, que estava lá dentro, que participou, que ele não seja exposto, que seja feita a individualização, mas que não traga eles para a CPMI. Segundo o Tomás Paiva, a imagem do Exército, com o Mauro Cid, o pai dele, o outro militar que subiu a rampa lá e que foi ouvido aí no último dia da CPMI, não lembro nem o nome dele, já me fugiu o nome dele, que isso está queimando a imagem do Exército. Então, no caso do dia 8 de janeiro, caso tenha alguma coisa, primeiro informar o Exército e evitar ao máximo levar o pessoal do Exército lá, que isso pode queimar a imagem do Exército. E aí? Minha pergunta para você é: dá para queimar a imagem do Exército mais ou não? Porque o Tomás Paiva, por si só, acho que já representa o quanto a imagem está queimada do Exército. Então, assim, não acho que é com algum militar indo ou não a CPMI que vai mudar as regras do jogo. Não sei. Você coloca aí no comentário. O que você acha? Vamos lá. Matéria para vocês aqui. Essa matéria aqui, pessoal, é de 2022. Matéria do Valor Econômico. Uma revista voltada para a economia. E aí a gente vai lembrar aqui o que aconteceu em 2021. Brasil quebra recorde ao registrar 4 milhões de empresas abertas em 2021. Vamos lá. Brasil, repita comigo, quebra recorde ao registrar 4 milhões de empresas abertas em 2021. Qual é a gestão? Gestão Paulo Guedes, Bolsonaro. E aí a gente é necessário que a gente faça agora o comparativo. E repete comigo aqui. Pedido de falência e recuperação judicial aumentam em cenário de juro alto e crédito escasso. Pedidos de falência subiram 44% e recuperação judicial 37%. Enquanto e agora, 2023, quem é o presidente? Vamos lá. Isso aqui se comparando a 2022, viu? Porque 2021 foi recorde de abertura, subiu 44% comparando a 2022. Se fosse em 2023, 2021, é mais ainda. Mas vamos lá, vamos entender um pouco. Só para você lembrar. Na gestão Bolsonaro, recorde de empresa abrindo. Na gestão Lula, recorde de empresa pedindo falência. Tinha pandemia. E qual gestão foi a pandemia? Coloca no comentário.
tinha a guerra da Ucrânia que tinha acabado de estourar. Em qual gestão foi a guerra da Ucrânia? Tinha uma mídia militante que atacava o cara até na criação do Pix. Tudo que ele fazia de bom ele era atacado. Foi o Lula? Quem que foi atacado? E agora tem um outro caso, agora, que a mídia passa pano para todos os erros que estão sendo cometidos. Deu para você entender a diferença? E aí, você vai entender que a mídia continua no mesmo embate, nos mesmos ataques. E isso aí está causando uma estranheza ainda maior nas pessoas, porque o cara não é presidente mais. E por que se ataca tanto se o cara não é presidente mais? Estranho, né? E quanto mais a esquerda e a mídia ataca, mais a popularidade do cara cresce. O Gil Diniz fez uma publicação aqui, vocês devem estar sabendo que o Romeu Zema e a Assembleia Legislativa resolveram dar o título de cidadão mineiro ao Bolsonaro, e aí ele fez um discurso. Quanto mais a esquerda bate, mais popular ele está ficando. Então, ouça só aí um trecho aqui da fala dele. O áudio não está muito legal, mas dá para você ouvir. Presta atenção. Como decálogo ao homem, à mulher brasileira. Aquilo que nós representamos, aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos. Diz esse breve decálogo aqui. Decálogo do povo brasileiro. Defendemos a nossa Constituição, a família brasileira, a vida desde a concepção, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, a diminuição da carga tributária, a liberdade econômica, a agroindústria e o combate às drogas. Muito obrigado a todos vocês. Olha a quantidade de gente, pessoal. Na Assembleia Legislativa, isso porque foi limitado o acesso. Enfim, o que eu quero dizer para vocês? As bandeiras que foram ditas representam grande parte da população. Isso é fato. Isso é fato. E por mais que haja ataques, a popularidade dele não cai. Não cai. E aí, você deve ter... Não sei se você conseguiu ouvir direito, porque estava um pouco ruim o som, eu admito. Mas um dos trechos que ele fala é: somos a favor da redução da carga tributária e do combate às drogas. E aí vem essa aqui. Matéria do R7. Lula assina medida provisória para taxar fundos dos super ricos. Matéria do R7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, dia 28, medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos ou fechados, também conhecidos como Fundo dos Super Ricos, e enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que tributa capital de residentes brasileiros aplicados em paraísos fiscais, as chamadas offshores trusts. O que vai ter de brasileiro caindo fora, super rico, do Brasil e levando o seu dinheiro junto, não vai ser pouco. E aí eu te digo uma coisa. Tá aqui do lado. O Uruguai é o país que tem um governo de direita, que está indo bem, está abrindo as portas do Brasil, do país, e que vai perder muito brasileiro para o Uruguai. Muito super rico que vai passar a investir no Uruguai. É bem provável que isso vai acontecer. Então, quanto mais você aumenta, quanto mais você tem uma escalada tributária, pior é o índice de desenvolvimento desse país. Não adianta. Não adianta. Você acha que o dinheiro que o Estado te toma vai servir para retornar para você? Não vai, só vai voltar para o bolso deles. Você sabe disso, você não é trouxa. E aí? Vamos lá. Matéria do Estadão. Outra matéria para vocês. Lula mente ao dizer que pedaladas fiscais não existiram. Até enfim, parabéns Júlia Afonso que escreveu essa matéria. Escreveu efetivamente a palavra certa para dizer o que estão fazendo.
fake news e mentira. Mas podia ter sido mais. Lula propaga fake news, porque é mentira. E o Estadão, parabéns pela postura. Lula mente ao dizer que pedaladas fiscais não existiram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mentiu no sábado em Angola ao dizer que as pedaladas fiscais que levavam ao impeachment da presidente Dilma Rousseff não existiram. Em 2016, uma auditoria do Tribunal de Contas da União confirmou a prática e concluiu que o governo Dilma repetiu as pedaladas no primeiro ano de seu segundo mandato. A prática foi revelada pelo Estadão. E aí Lula agora, num dos seus discursos, né, ele veio e quis reescrever a história. Uma matéria do O Antagonista diz o seguinte: Lula quer fazer um Ctrl-Z na história. Quando você ouvir o Ctrl-Z, é o seguinte: nós temos o teclado do computador, certo? E aí nós temos as teclas de atalho. Quando você faz uma besteira, vamos dizer, você escreveu um texto. Esse texto está errado. Se você digitar o Ctrl, que é um botãozinho que tem, mais Z, ele volta tudo para você recomeçar. Então, o antagonista diz, o Lula quer reescrever a história, quer fazer um Ctrl-Z e começar de novo. É um exemplo da história reescrita por Lula? Olha isso aqui. Em Angola, um país que vem tendo uma escalada ditatorial grande, Haddad se reúne com empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Que bonitinho. Lembra da Lava Jato? Lembra das empreiteiras? Lembra da Odebrecht ali com os irmãos Batiste, que tinham que devolver mais de 10 bilhões só em aplicações de sanções contra eles? Pois é, o Haddad está com essa turma lá na Angola, um país ditatorial que recebeu muito dinheiro de propina do Brasil. Para discutir o quê? Financiamento no país que ultrapassa a cifra de R$500 bilhão. Querem liberar mais de R$500 bilhão para essas empreiteiras de volta. Tá com saudade disso? Você estava com saudade disso? Pois é, tem gente que estava com saudade disso, talvez tinha esquecido dessa situação. Última matéria que eu vou tratar com vocês nesse editorial é essa aqui, matéria do Pleno News. Flávio Bolsonaro rebateu a fala do diretor da Polícia Federal sobre Bolsonaro ser preso. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, rebateu a fala do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, acerca da possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso preventivamente. O parlamentar apontou abusos de autoridade e citou Flávio Dino, ministro da Justiça. Vamos falar? Vamos entender? A fonte disso aqui foi o José da Cruz, da Agência Brasil. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Eu vi a entrevista. O diretor da PF, aliado ao Dino, comunista, o Dino. O diretor da PF, não sei se é, imagino que sim. Foram feitas duas perguntas para ele. O senhor acha que Bolsonaro deve ser preso? A resposta dele foi: eu, como diretor da PF, não posso falar sobre casos em específico ou pessoas em específicas. Mas, uma vez que foi constatado que teve indícios de fraude, indícios de vendas, indícios de irregularidades, a lei será cumprida com todo rigor e sim, cadeia, prisão sim. Foi nesse contexto, tá? Não com essas palavras, mas esse contexto. E aí foi perguntado: e com relação ao Lula? Teve o relógio também que ele sequer declarou. Lula também vai responder? Veja bem, agora você tem que entender que à época nós temos que ver se a legislação permitia ou não. Era outra lei, outra situação. Vamos ver se isso era permitido ou não. Ou seja, da forma que o Dino falou, imparcial, independente, técnico e não tem oposição nenhuma ao Bolsonaro. Mentira. Mas enfim, é isso. A verdade é essa. Há sim um sistema hoje que trabalha de acordo com a vontade do próprio sistema. Era para ter independência, era para ter imparcialidade, mas a mídia também, que era para ser independente, fiscalizar e ter imparcialidade, não tem não.
Não tem, mas não tem mesmo. Tomou um lado e deixa acontecer. Deixa acontecer. Enquanto estão punindo os nossos inimigos, deixa fazer da forma que for. Mas tá bom, se abrir precedente, uma hora a água bate no bumbum e o jogo vira, né? É fato. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. A gente volta ao meio-dia com mais conteúdo para vocês. Enfim, muita coisa importante que a gente vai trazer. E eu espero que você esteja gostando, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo.